O massacre de Columbine é o mais notório massacre escolar dos Estados Unidos, mas o massacre escolar de Sandy Hook é o maior, deixando 20 vítimas de 6 a 7 anos e 6 entre funcionários e professores. Senta aí que eu te conto. Em 2012, Adam Lanza, de 20 anos, atirou e matou 20 crianças de 6 a 7 anos e 6 adultos na escola Sandy Hook, em Newton, Connecticut, Estados Unidos. Antes de ir para a escola cometer o massacre, no dia 14 de dezembro de 2012, Adam tira a vida da própria mãe antes de ir para a escola. Às 9h35 da manhã do dia 14 de dezembro, a polícia recebe uma ligação de um homem desesperado, avisando que estava tendo um tiroteio na escola Sandy Hook. Claro que depois desse homem, várias pessoas ligaram, apavoradas, contando que havia um massacre na escola. No primeiro momento, a polícia demora um pouco para entender, porque precisa colher informações mais precisas, até para saber como vai proceder. As ligações eram de pessoas em desespero total. A polícia tentava acalmá-las para entender o que estava acontecendo. Quantos atiradores eram, se era apenas um, onde estava, quantas armas possuía. De qualquer forma, a polícia mandou viaturas imediatamente para a escola. Nesse momento das ligações, ainda não se mensurava o tamanho da tragédia. Como em todo massacre, leva algum tempo, alguns segundos, alguns minutos, para as pessoas se darem conta do que realmente está acontecendo, para só então começarem a fugir ou se esconder. Segundo o relato de uma professora, quando começaram os tiros, as crianças começaram a rir, achando que era uma brincadeira. A gente está falando de criança de 6 e 7 anos. São muito pequenininhas, elas não sonhavam. Aquele barulho era tiro de arma de fogo. Segundo essa mesma professora, ela ouviu quase 200 tiros. Parecia que não tinha fim. Quando de repente o barulho acaba, termina. Os tiros cessam. Enquanto isso, a polícia já está na escola tentando localizar o atirador ou atiradores. E a polícia ainda estava tendo contato com as pessoas por telefone, tentando acalmá-las e tentando obter mais informações. Porque eles estavam às cegas, procurando alguém que eles não sabiam quem era, não sabiam quantas pessoas eram. Quando entrou na escola, o atirador possuía um fuzil e 2 pistolas. Depois que tudo terminou, a polícia encontrou no carro dele uma 4ª arma. Mas depois que cessou o barulho dos tiros, o que aconteceu? É claro que o atirador se matou. Porque é sempre assim. Eles fazem tudo isso e tiram a própria vida depois. E como sempre também, nunca tem alvo pré-definido. Eles atiram a esmo quem pegar. Adam Lanza entrou pela porta da frente da escola. Tinha uma porta de vidro, ele atirou na porta de vidro e entrou. Assim como fizeram os atiradores de Columbine, do qual ele era extremamente fã. O diretor e a psicóloga da escola são as primeiras a ouvirem os tiros. Elas se dirigem até a porta e são as primeiras a perderem a vida. Então Adam Lanza, agora dentro da escola, começa a fazer um passeio para ver em quem ele vai atirar. Passa por uma sala de aula que estava trancada, porque provavelmente a professora já tinha se dado conta e trancou a porta, e segue pelo corredor. Aí ele acha uma sala de aula com a porta aberta. Nessa sala de aula que estava aberta, ele mata todos os alunos e a professora. Então ele vai para outra sala de aula. A professora tenta distrair ele enquanto ela faz os alunos fugirem. Ele consegue matar 6 alunos e a professora. No momento que Adam Lanza tira a própria vida, quando ele ouve a polícia chegando na escola. Então agora começa a pior parte. Os pais se concentram na frente da escola à procura dos seus filhos. A escola começa a ser evacuada e os professores fazem os alunos sobreviventes taparem os olhos para não verem o mar de sangue que estava a escola. Que as cenas eram horrorosas. O legista falou que nenhuma criança levou apenas um tiro. Todas levaram mais de um tiro. As armas que ele portava eram de grosso calibre. Então vocês imaginem como foi essa tragédia. Os pais de Adam Lanza eram separados. O pai de Adam publica uma nota dando as condolências, dizendo que estava em choque e nunca imaginou que o filho pudesse ser capaz
de fazer algo parecido. Agora a polícia quer entender por que ele fez isso. Mas como eu já contei várias vezes aqui no canal, muito difícil saber o real motivo, ter 100% de certeza os motivos que levaram eles a cometerem esses massacres, porque eles se matam depois e eles levam o segredo com eles. Realmente a polícia e os peritos de psiquiatria, psicologia, eles têm suposições, mas 100% eles não podem afirmar, porque a pessoa não está mais viva para ser periciada, para ser entrevistada, para ser emitido um laudo com precisão. Então a polícia e os profissionais da área da saúde mental, eles têm ideia do que pode ter levado ele a fazer isso. As pessoas mais próximas de Adam Lanza comentaram que ele era inteligente, educado e quieto. Ninguém tinha nada para falar que desabonasse o comportamento dele. A investigação final da polícia aponta que Adam planejou tanto o massacre quanto o suicídio. A polícia falou também que não há nada que indique porque ele escolheu a escola Sandy Hook e porque ele cometeu o massacre. Nesse relatório final da polícia, eles falam também que em 2005 Adam foi diagnosticado com síndrome de Asperger, uma síndrome que se caracteriza por ter dificuldade nas interações sociais. Mas essa síndrome não se associa a atos criminosos. Foi um caso isolado. Eles dizem que, tendo a síndrome ou não, provavelmente ele cometeria o massacre. Adam Lanza era ex-aluno da escola, como sempre, como todos os atiradores de massacres escolares. Mas a polícia não afirma que foi por isso que ele escolheu Sandy Hook. Mas provavelmente sim. Todos que conviveram com ele disseram que nunca viram nenhum indício de maldade, rebeldia, nunca deu nenhum indício que ele pudesse fazer algo parecido com o que ele fez. Umas fontes que eu li disseram que a mãe de Adam era ex-professora da escola e ele tirou a vida dela primeiro porque ela amava mais os alunos dela do que ele. Ela tinha 54 anos, estava aposentada porque ela tinha esclerose múltipla. Quando ela perdeu a vida, ela estava deitada, dormindo, e levou 4 tiros na cabeça. Porém, tem um detalhe. Alguns amigos bem próximos dele afirmavam que ele tinha obsessão por atiradores em massa, principalmente pelos atiradores de Columbine. Adam Lanza tinha acesso a armas desde muito pequeno, porque a mãe dele tinha várias armas em casa e ela gostava muito de praticar tiro ao alvo. E desde cedo, desde muito pequeno, ela sempre levou ele junto para treinar também. Sobre as armas eu não pesquisei e eu não sei se ele comprou ou se ele pegou da casa da mãe dele. Na verdade eu me esqueci de pesquisar essa parte. Até porque comprar não é muito difícil, comprar um fuzil nos Estados Unidos, porque quem tem mais de 18 anos tem acesso fácil à compra de armas. A arma preferida dele era uma pistola de 10mm. Foi essa arma que ele usou para tirar a própria vida. Pelo GPS do carro dele, a polícia descobriu que um dia antes ele havia estado na escola. Claro que ele foi lá, porque como ele tinha planejado tudo, ele queria saber como era a movimentação da escola. Na casa dele foram encontrados jogos violentos, outros não, e muitos recortes de jornal sobre assassinos, a maioria sobre tiroteios em escolas. O computador dele era formatado quase que diariamente, porque na cabeça dele, ele sabia que ele ia fazer isso tudo, ele formatava para não ficar resquícios para quando a polícia fosse investigar. Mas no computador a polícia conseguiu descobrir uma folha de cálculos de um ranking de assassinos em massa. Nessa folha de cálculos ele fazia comparações dos assassinos em massa de acordo com a letalidade deles. A polícia achou também vídeos de como atirar na própria cabeça e vídeos do próprio Adam apontando a arma para a cabeça dele. Restam apenas suposições. O real motivo do massacre Adam Lanza levou com ele. Resta apenas a dor infinita dos pais, dos esposos, das esposas que perderam seus familiares. Ele simplesmente chegou, atirou a esmo, se matou depois, porque ele quis. Talvez ele tenha achado, como ele era fã dos atiradores de Columbine, que ele ficaria famoso como eles. Não se sabe o que ele queria, só o que se sabe é que ele cometeu o maior massacre escolar
da história dos Estados Unidos. Não esquece de ver os outros vídeos do canal, te inscrever, compartilhar e fazer um comentário para mim. Até o próximo vídeo.